Olá, um conceito extremamente importante no dimensionamento de qualquer estrutura é que nós não sabemos como essa estrutura vai se comportar. Peraí, como a gente não sabe? Não, claro que a gente sabe, a gente faz o modelo dela, a gente sabe como ela vai se comportar. A gente sabe próximo disso, tá? A gente chega perto do que como essa estrutura se comporta, tá? A gente faz um modelo teórico de como essa estrutura vai se comportar, tá? E baseado nesse modelo teórico, a gente imagina uma estrutura, tá? Mas, se você não quiser criar teses malucas na sua cabeça, você tem que entender que o seu modelo é um modelo. Seu modelo tem falhas, certo? E se você não sabe quais são as falhas do seu modelo, tá? Você tem que estudar muito bem qual é o modelo utilizado e por que é utilizado e quais são as críticas a esse modelo utilizado, tá? Porque qualquer modelo vai ter problemas relacionados à realidade, né? Muitas vezes são feitas simplificações que não deixam a estrutura realmente como ela foi modelada, certo? Diferenças pequenas, mas todo modelo vai ter uma diferença pequena, tá? Primeira coisa, então, vamos imaginar aqui uma estrutura de concreto armado. Uma estrutura de concreto armado é muito fácil de descobrir o peso dela, né? É só ir na 6120, tem uma tabela, igual a essa aqui, né? Que diz o quê? Que o concreto armado tem uma densidade de 25 kN por metro cúbico. Pessoas normais falam que é 2,5 toneladas-força por metro cúbico, tá? Convertem para unidades de pessoas normais, tá? Mas a questão é, 2,5 toneladas-força por metro cúbico, é isso mesmo que o concreto pesa? Não, não é, tá? A gente imagina que é, tá? Por quê? Porque a norma permite a gente simplificar isso, tá? Mas não é isso a realidade, certo? O que a 6118 diz? Bom, ela diz que concretos normais pesam 2.000 a 2.800 quilos por metro cúbico, média 2.400, que com mais 100 quilos de ferro chega a 2.500, tá? Então a gente vê uma diferença gritante aí, né? Que dependendo do caso, se eu tenho um concreto aí leve de 2.000 quilos, mais 50 quilos por metro cúbico, eu teria só 2.050. Ou se eu tenho um concreto aí de 2.800 com mais 200 quilos por metro cúbico, eu chego a 3 toneladas por metro cúbico. Mas a norma permite uma simplificação que garante que a peça tenha aí em média, né, 2.500 quilos por metro cúbico. Então, a gente pode fazer essa simplificação. A gente está simplificando, imaginando que realmente seja assim, mesmo sabendo que não é. Tá? Então a gente faz uma simplificação inicial. Não, é 2.000 e vai no máximo aí 3.000 cheio, entupido de aço com concreto bem forte. Então fazer uma média, usar 2.500, tá? É uma simplificação, beleza, sem problema. Desde que você nunca, na hora de fazer um traço de concreto, use elementos muito pesados e gere uma estrutura mais pesada do que ela deveria ser, certo? Então isso é uma simplificação que a gente utiliza, mas que a gente tem que entender que é uma simplificação, ok? Próxima coisa. Bom, aqui é uma tabela de vergalhão, né? Bom, beleza, vergalhão é muito fácil, né? Eu tenho uma barra de 16 milímetros, a área de aço de uma barra de 16 milímetros, eu sei, é 16 vezes 16 vezes π dividido por 4, certo? Então é 201 milímetros quadrados, certo? Que em centímetros é 2,01 centímetros quadrados, certo? Então, beleza, uma barra de 16 milímetros pesa, tem área de aço de 2 centímetros quadrados, 2,01. Novamente, é uma simplificação, tá? Por quê? Bom, porque você foi na obra antes de executar toda a viga, você pegou um escalímetro e mediu ali, desculpa, uma régua e mediu o tamanho exato daquela viga, daquele vergalhão? Você faz isso? Quem que faz isso? Ninguém faz isso, tá? Então, na prática, o que o Gerdau fala? Que uma barra de 16 milímetros pode ter uma tolerância aqui de 5%, certo? Então, essa barra aqui que eu sei que tem 2,01, talvez ela tenha apenas 1,91, tá? Então, é permitido uma tolerância aí na seção, certo? Então, se você colocou no projeto que tem que ter uma barra de 2 centímetros quadrados, talvez tenha uma barra de 1,92 ali, tá? Talvez tenha uma barra de 2,1, certo? Talvez na hora de você fazer orçamento, você pensou, bom, uma barra aí de 16 milímetros, ela vai pesar 1,578 quilos por metro, tá? Eu vou gastar, sei lá, 400 metros da barra, eu vou gastar 631 quilos. Mas ela pode vir 5% mais pesada e você ter 30 quilos a mais para pagar. E você tem que pagar esses quilos a mais, tá? Então, novamente, é uma simplificação do nosso projeto que a gente faz que a barra de 16 tem 16, tá? A barra de 16, na prática, ela pode ter, então, só 16 vezes 16 vezes 0,95, certo? Elevado na 0,5, pode ter 15,6 ou pode ter 16,4, tá? Ela pode ter qualquer um desses valores, e se chegar a uma barra de 16 milímetros na sua obra com 15,6,
você tem que aceitar. Regra da Gerdau, né? Que 5% é uma tolerância que ela exige, certo? Então, mais uma coisa, a gente simplifica imaginando que não tenha, que vem com 16 mesmo, né? Mas a gente coloca uma segurança porque geralmente pode não vir, tá? E uma obra que foi pedido 500 barras, 1000 barras, provavelmente alguma vai vir menor do que tamanho, certo? E algumas vão maiores também, tá? Próxima situação. Bom, aqui a gente tem um gráfico de uma viga, certo? Uma viga, então, vamos imaginar uma viga que está recebendo uma certa largura de laje, certo? Mais uma parede e tudo mais. E o gráfico dessa viga é bem fácil, né? Inclusive aqui eu tenho então um apoio aqui, mais apoios aqui no meio, então eu tenho que armar aqui o início com a armadura positiva, depois eu gero um negativo aqui, daqui já no meio do momento central aqui eu não preciso de uma armadura negativa, né? Aqui eu tenho que colocar uma armadura negativa de novo e aqui embaixo tem que colocar uma armadura positiva, né? Então arma com a armadura positiva, depois com negativa, depois com positiva, depois com negativa e depois com positiva, tá? O que é uma simplificação também, tá? Por quê? Porque a carga não vai ficar todo o tempo assim, né? Isso aqui é a carga máxima, tá? A gente simplifica imaginando que a carga seja máxima, mas existe o risco que de essa viga aqui está totalmente carregada, a viga da esquerda está totalmente carregada, a viga da direita está totalmente carregada e a viga do meio está com uma carga muito baixa ou até não estar carregada além do peso próprio dela, tá? Muitas vezes pode acontecer de um pedreiro começar pela direita, outro pedreiro começar pela esquerda e subir para ele, tá aí. Eles vão subir desse jeito mesmo e deu, tá? E o que acontece se você tivesse pegado esse modelo aqui, certo? Um modelo, se você não tivesse entendido que era um modelo e realmente armado só com essa armadura necessária. Bom, se o pedreiro tivesse terminado essa parede aqui e outro pedreiro tivesse terminado essa parede aqui e essa que não tivesse sido iniciada ainda, esse seria o gráfico do momento do fator, tá? E com esse gráfico do momento do fator, o que tem? Que todo o vão central está negativado, certo? Então, se você colocou só uma porta estribos aqui no meio desse vão, vai dar problema na obra, vai fissurar a viga, certo? Então não pode ser simplesmente colocado a armadura mínima ali e ignorar, considerado só a hipótese crítica, né? A norma até fala, alguns casos onde nós devemos considerá-la. Ela permite exceções, tá? Ela permite exceções que, se a carga for baixa, não é preciso fazer essa redistribuição, tá? Isso aqui é redistribuição. A norma permite alguns casos, obriga em alguns casos, não obriga em outros. Mas mesmo que não obriga, a gente tem que dizer, opa, mas isso aqui pode acontecer na minha obra. Não é porque a norma não obriga que eu vou fazer maluquice, certo? Então, simplificações que a gente tem que considerar. Próxima situação. Nós temos três tipos de apoio aqui, né? O apoio de uma reação, né? O apoio simples. O apoio pinado, certo? Preso, que ele tem duas reações, mas ele permite momento do setor, né? Ele permite a peça rotacionada, ele não gera momento do setor de reação. E o apoio rígido, certo? Que tem reação de momento do setor, certo? E novamente isso aqui é uma simplificação. É uma simplificação enorme, tá? Por quê? Bom, primeiro vamos imaginar o apoio rígido. Existe algum apoio realmente que é 100% rígido? Não existe, tá? Por quê? Porque o apoio rígido é um apoio que recebe o momento do fator e não deforma. Você conhece algum material que recebe carga e não deforma? Todo material recebe carga e deforma, tá? Você pode fazer um pilar muito robusto, ele vai deformar pouco, mas ele vai deformar. Então, se você pensa que a viga está engastada no pilar e esse pilar não está deformando, você está errado. Esse pilar está deformando, certo? Então, esse gráfico aqui de esforços não é real. Ele tem uma pequena deformação aqui, certo? E muitas vezes dá uma redistribuição só por esse momento do setor aqui que gera uma torção do pilar, uma flexão do pilar, certo? Então, isso aqui é um modelo simplificado. Muitas vezes, um nó rígido é só um nó semi-rígido, tá? Ele pode ter uma rigidez variável, certo? Dependendo da inércia de cada peça. Tá, mas o apoio fixo? O apoio fixo é óbvio que existe, né? O apoio fixo é um apoio ali que é o primeiro rótulo. Na verdade, não, né? Por quê? Bom, porque vamos imaginar que eu construí uma fundação assim, tá? O que vai acontecer na prática? Essa fundação, se eu aplicar uma carga lateral muito forte, ela vai tender a deformar um pouquinho, tá? Ela vai tender a andar um pouquinho para baixo e um pouquinho para o lado, tá? Normal, perfeitamente normal, a fundação ter essa pequena deformação, tá? Só que o que acontece? Se eu construir esse dimensionamento, imaginando que seja um pino aqui, o que acontece é que a estrutura realmente ela não está na prática assim, ela vai ter uma deformada, quando deforma, os momentos se alternam, as cargas se alternam na estrutura, tá? Claro, se for uma deformação de 2, 3 milímetros, a deformação vai ser pequena, mas a gente tem que lembrar que isso existe, tá? Então a gente não pode simplesmente imaginar que não, porque existe um pequeno esforço aqui, tá? E mesma coisa, um apoio rolante, certo? Apoio rolante que é um apoio que é uma bolinha ou um triângulo com bolinhas embaixo, tá? Mas a questão é um apoio que não tem atrito. Você conhece algum material que não tem atrito? Teflon tem atrito, é muito baixo, mas existe atrito, tá? Todo material tem atrito.
Então, toda reação de primeiro grau, na verdade, ela é um meio termo entre primeiro e segundo grau, tá? E toda reação de segundo grau, ela é um meio termo entre a segunda e o primeiro. E a reação de terceiro grau, na verdade, ela é o terceiro e segundo, ela não é exatamente o que a gente está imaginando, tá? É uma média, certo? Mais uma situação, uma laje, tá? Uma laje, método das charneiras aqui, certo? O método das charneiras é o que? Bom, se ela está engastada em um lugar, vai a maior carga, vai 60 graus, né? Caso contrário, vai 45, né? Se os dois são apoios ou os dois são engastes, tá? E se tiver um balanço livre, né? Não vai dar nenhuma carga para a viga, tá? Mas o método das charneiras imagina o quê? Que a viga ou ela está engastada ou ela está apoiada. O que é uma simplificação, tá? Porque a gente lembra, né? A gente viu agora, não existe engaste perfeito. Todo engaste deforma a estrutura. Ela está engastada em uma viga, mas essa viga deforma. Essa viga deforma, as cargas redistribuem, então elas não permanecem ali igualmente. Conforme a estrutura se deforma, todos os esforços mudam, certo? Se for deformações bem pequenas, claro, a modificação de esforços é pequena, tá? Mas isso aqui também é uma simplificação, por quê? Porque quando foi desenvolvida essa teoria das charneiras, foi pensado que, bom, vamos imaginar que nós temos uma laje apoiada em vigas indeformáveis. E aí, baseado nisso, nós vamos imaginar que no dimensionamento depois da viga, a gente vai colocar uma flecha limite nessa viga, garantindo que, apesar de a gente considerar indeformável, a gente vai permitir uma pequena deformação. Tá? Então, esse é o método teórico que utilizavam na época do cálculo manual, né? Se distribuía as cargas entre as vigas e garantia que nenhuma deformava, certo? E garantia principalmente que todas tinham uma deformação similar. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia, se vai no software, sai desenhando todas as vigas ali, e muitas vezes o que acontece? Que uma viga interna, que deveria ter o engaste, mas ela não tem. Por quê? Porque às vezes foi lançada uma viga de borda de 40 e a viga interna também de 40. E aí, ao invés de ser uma viga mais rígida, ela tem a mesma inércia, e consequentemente ela não tem um engaste que nem a gente pensa, né? Muitas vezes tem um engaste redistribuído, ou se foi uma viga que é um projetista, um operador de software, um garoto de programa que está dimensionando, o que ele pode fazer? Ele pode, tá usando uma flecha ali, mas não é nada. E o que acontece? Que pode inclusive ter momento positivo no apoio, certo? E ter mais carga indo para as vigas da ponta do que para as vigas do meio, tá? Se não for dimensionado corretamente, isso pode acontecer, tá? Então aí vários exemplos. E o que a gente tira de lição desses exemplos? Bom, é que seu modelo está errado. Beleza? Seu modelo está errado, mas não se preocupe porque o meu também está. Tá? E todo modelo, qualquer engenheiro, tá? Mas ele tem 3 mestrados na USP e ele fez pós-graduação em Harvard e tem PhD em Oxford. Não importa. O modelo dele está errado, tá? E se ele for inteligente mesmo, ele sabe que o modelo dele está errado, tá? Mas ele sabe também o quê? Que o modelo dele está muito próximo da realidade e que o objetivo dele não é fazer um modelo cegamente. O objetivo dele é fazer um modelo mais próximo possível da realidade, certo? Então, o objetivo real é que o modelo dele seja próximo, tá? E nunca o objetivo dele vai ser seguir cegamente uma teoria simplificada, um modelo simplificado. E nunca vai ser seguir um modelo simplificado sem saber todos os erros que esse modelo simplificado tem, tá? Por quê? Porque a melhor maneira de aplicar um modelo é aplicar esse modelo sabendo os erros que ele tem. Se a gente sabe os erros que o modelo tem, então automaticamente vai olhar, opa, aqui é um erro dele, então eu já sei ajustar esse modelo porque eu sei mais do que o modelo. Eu sei que eu só estou lançando o modelo, mas o meu conhecimento é maior do que o conhecimento, o que um computador consegue fazer, porque um computador consegue aplicar qualquer modelo, tá? Mas tem que ter um ser humano para analisar, opa, esse modelo aqui está errado, ou esse modelo aqui está simplificando isso aqui, melhor fazer uma conferência de outra maneira, certo? Então isso a gente tem que fazer, se a gente só pegar, eu peguei um livro lá e seguir o que está escrito no livro, tá? Não é suficiente, tá? Por quê? Porque não existe nada que proíbe escrever uma mentira no livro, não existe nada que proíbe faltar com a informação em um livro. Muitas vezes o modelo fala, é assim o método das charneiras, quando na verdade a informação correta seria, o método das charneiras, que não está escrito na Bíblia, que não foi Deus que passou pra gente, ele foi uma simplificação que a gente criou para tentar entender como que as cargas se distribuem, chega a essa informação, tá? Esse modelo foi desenvolvido por uma pessoa que já errou muito na vida, certo? E toda pessoa errou muito na vida. Então, a gente pode seguir como base ele. Porém, se na realidade
a realidade não bater com esse modelo, a gente deve utilizar a realidade e nunca o modelo. A gente deve seguir a geografia real do mundo e não o mapa do mundo, certo? Então, a gente tem que entender isso, né? Que qualquer modelo que a gente vai ter não vai estar 100% e que só um engenheiro mesmo vai conseguir olhar, opa, esse modelo aqui está simplificado, esse modelo aqui está errado. A gente tem que conferir isso aqui, tá? Porque senão, e só por teorias básicas, tá? Se você só pega um livro e segue cegamente o que está no livro, qualquer computador faz isso, tá? E a única diferença é que você está fazendo como um operador de software, a diferença é que você está gastando mais tempo do que ele, beleza? Então seria isso, até a próxima.